feliz nessa noite. Encerramento dessa campanha, desse propósito, o qual o nosso pastor esteve direcionando nesta oração. Esteve direcionando nessa oração. E eu creio, como foi falado, que o Espírito Santo de Deus fez o seu mover, fez o seu querer nesta campanha. Muitos que eram tímidos se soltaram. Descobrimos talentos, conhecemos, apesar de, pelo WhatsApp, aquilo que cada um tinha a dizer para edificar a igreja. Amém? Irmãos, nesta noite quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus. E eu confesso aos irmãos que hoje pela manhã me sentei no terraço de casa, peguei a Bíblia, comecei a orar, a pedir um direcionamento para trazer uma palavra. E eu, de repente, bateu uma tristeza. Faltou muito pouco para eu ligar para o pastor e dizer para colocar outro para pregar, porque Deus não tocava no meu coração, nenhuma palavra não me direcionava para nada. E eu permanecia orando, e de repente Deus mostrou algo. Isso só nos mostra, irmãos, que a nossa confiança não está em nós mesmos. Muitas vezes nos achamos que sabemos muito, que aquilo que nós trazemos é de acordo com as nossas próprias forças, nossas próprias capacidades. Deus às vezes nos puxa e nos diz que nós estamos na direção dele, de acordo com a vontade dele, é o que ele quer, não o que nós queremos. E eu comecei a estudar, a meditar nessa palavra, e aquela angústia, aquela tristeza se reverteu em alegria, em ânimo, e a coisa foi fluindo. O que eu quero dizer com isso é que nas situações mais difíceis, coloca Deus no controle da situação. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu quero peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Perdão. Capítulo 17, a partir do versículo 16. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Uma leitura um pouco longa, mas eu vou lendo um versículo, os irmãos vão lendo outro. A gente vai do 16 até o 34. É um pouquinho longa, mas é o propósito de Deus para esta noite. Eu prometo aos irmãos que eu termino ainda hoje, porque o negócio está meio sem freio, porque o relógio não está ali, eu deixei o celular em casa, então não tenho a menor ideia de que hora é, então vamos embora. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Eu faço a leitura de um versículo, os irmãos fazem a leitura do versículo seguinte, amém? Até o 34. Versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, à igreja. Amém? Os irmãos acho que não tomaram café ainda, mas vamos ter a leitura um pouco mais animada, amém? Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. A igreja. Versículo 20. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. A igreja. Pois todos se
Atenas e o responderam: de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Versículo 23 da igreja. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Igreja. Como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. A igreja. Para buscarem a Deus, porventura, exagerando o vosso achar, bem que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Por exemplo, pensar que a iniquidade é semelhante a praga ou a pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso que ouviremos outra vez. Versículo 34, todo mundo junto, amém? Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém? Os irmãos podem sentar, já foi orado nesta noite. A leitura foi um pouco longa, mas se fazia necessário para a gente não ficar apenas num versículo isolado. É necessário entender o contexto desta passagem, do que a palavra tem para nos trazer. Nosso pastor já colocou um relógio aqui do meu lado, deu um puxão aqui no paletó para me ligar no horário. Amém? Irmãos, essa passagem do qual eu li para os irmãos, ela, na verdade, o contexto dela se inicia lá no início do capítulo 17, quando Paulo ele chega em Tessalônica e em Bereia em suas viagens missionárias. E em Tessalônica ele encontra uma certa resistência da parte dos judeus, e ele segue para Bereia, e a Bíblia nos fala que em Bereia ele foi melhor recebido. Aqueles que estavam ali em Bereia deram mais atenção à sua palavra. E o versículo 12 fala: de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. E Paulo segue para Atenas. Irmãos, Atenas atualmente é a capital da Grécia, mas Atenas no mundo antigo, nos tempos de Jesus, era uma cidade-estado, berço de toda sabedoria e toda filosofia. Era em Atenas que o mundo antigo
tinha em seu berço as artes, a filosofia, os grandes pensadores do mundo antigo, como Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles. Esses homens que até hoje eles influenciam a filosofia, o pensamento atual, o pensamento moderno. Quando eu falo influenciam a cultura secular. E Paulo ali, ele chega até Atenas sozinho. Aqueles que o acompanhavam ficaram ali em Bereia. Timóteo e Silas seguiram depois para Atenas. E quando fazemos a leitura do versículo 16, nós vemos que enquanto Paulo os esperava em Atenas, ou seja, Timóteo e Silas, seu espírito se comovia em si mesmo. Ou seja, Paulo se entristeceu, Paulo se inquietou com algo que ele viu ali em Atenas. Atenas era uma cidade, e é ainda, mas naquela época era uma cidade muito bonita, muito mais do que é hoje, porque todas aquelas construções antigas, aqueles prédios, aqueles templos estavam em pé. Templos estes dedicados a deuses pagãos, vários deuses. Os gregos eram uma sociedade politeísta. O que quer dizer isso? Eles adoravam a vários deuses. E Paulo, ao passear por Atenas, como a Bíblia fala que seu espírito se comovia, ou seja, Paulo se inquietou diante de tanta idolatria, diante de tanta superstição, diante de tanta adoração a deuses pagãos, a deuses de pedra, a deuses de pau, de barro. E a Bíblia nos fala que Paulo se inquietou com aquilo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Mas o versículo 17 nos afirma: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça. Irmãos, na cultura grega antiga, a praça que a Bíblia afirma aqui, ela se chamava ágora. E não era aquela praça com bancos, com jardins, para você sentar e contemplar, não. Os gregos eles davam muito valor à filosofia. Era um local onde os sábios, os pensadores, a sociedade da época se reunia para conversar, para debater, para discutir assuntos do cotidiano, filosofar sobre as questões do mundo, questões até mais complexas, religiosas. Enfim, era um local de encontro, era um local de reuniões. E Paulo ali com os judeus, Paulo começou a debater com os judeus e a debater também com os gregos naquele local. Tanto que no versículo 18 afirma o seguinte: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro, ou seja, este tagarela. Consideravam Paulo um tagarela, alguém que falava demais. E eles começaram a se questionar: parece que é pregador de deuses estranhos, simplesmente porque Paulo chegou ali, se inconformou com aquela idolatria, com toda aquela superstição dos gregos, e começou a pregar a Jesus e a ressurreição, não só de Cristo, mas como a ressurreição de todos nós que cremos em Cristo Jesus. Quem pode dar glória para esse Deus? E tomando, versículo 19, o levaram ao Areópago. Irmãos, Areópago era uma espécie de tribunal de justiça, uma espécie de conselho, onde se reuniam os anciãos, os sábios gregos, para julgar. E não só para julgar, mas como os estudiosos afirmam que aquele local era um local de reunião, onde se discutia questões relacionadas à ciência, a questão relacionadas à educação. Os gregos, para a época do mundo antigo, eram uma das sociedades mais avançadas. O Império Romano, ele tinha o poder militar, o poder político, mas a Grécia Antiga, Atenas mais especificamente, porque a Grécia na época não era constituída como ela é hoje, mas Atenas era uma sociedade que primava muito pela sabedoria. E eles levaram Paulo até o Areópago, aquele local, porque Paulo trouxe uma perplexidade ao povo daquela sinagoga lá em Atenas e aos que estavam na praça. Tanto é que olharam para Paulo com preconceito.
Quem é este? Quem é este tagarela que vem pregar isso aqui? Eu quero aqui imaginar Paulo, que também não era alguém letrado. Paulo, de maneira nenhuma, era alguém que não tivesse sabedoria. Paulo, como todos nós sabemos, era discípulo de Gamaliel, era um homem sábio. E Paulo, chegando ali naquela sociedade, aqueles homens começaram a se questionar: o que é isso que este homem vem pregar aqui de nós? O que é isso que ele vem falar? Os gregos, eles possuíam deuses para tudo. Os estudiosos afirmam que na Grécia, em Atenas, havia cerca de 30 mil estátuas de deuses e semideuses. Eles tinham deuses para a agricultura, deuses para a lua, deuses para o sol, para as estrelas, para a terra, para o fogo. Enfim, era um povo idólatra e supersticioso. E aqueles homens levaram Paulo a esse local, o Areópago, a fim de questioná-lo. O que ele vinha trazer? Que nova doutrina era essa que ele estava trazendo para Atenas? E vocês pensam que Paulo os desafiou? Vocês pensam que Paulo o procurou os repreender com aspereza? Não, Paulo usou de sabedoria. Paulo usou de mansidão. E quando nós vamos para a Bíblia, versículo 21, versículo 20: pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos pois saber o que vem a ser isso. Eles questionam a Paulo. E o versículo 21: pois todos os atenienses, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Irmãos, isso aqui nos traz uma meditação, uma comparação com os dias de hoje. Paulo, ao trazer aquela nova doutrina, despertou a curiosidade, não só a perplexidade e o questionamento, mas a curiosidade. Os gregos estavam mais preocupados com novidades, com coisas novas, do que verdadeiramente em saber a verdade. Muitas vezes, nos dias de hoje, nos ocupamos com coisas tão triviais, com coisas tão fúteis, e esquecemos de buscar verdadeiramente a verdade. E nós vamos entender um pouco isso mais além, quando avançarmos neste capítulo. Irmãos, Paulo chama de tal forma a atenção dos atenienses que não se falava noutra coisa, a não ser das últimas novidades. Mas Paulo, como eu já disse, ele é sábio. E quando entramos no versículo 22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Em algumas traduções você vai encontrar os termos religiosos. Paulo não chegou dizendo que aquelas imagens, aquelas esculturas eram amaldiçoadas, que eles eram amaldiçoados e que iam para o inferno, não. Paulo foi diplomático. Varões atenienses, em tudo os vejo um tanto supersticiosos ou religiosos, de acordo com a tradução da sua Bíblia. Aí Paulo, no versículo 23, ele afirma: porque passando eu e vendo os vossos santuários, também achei um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Você vê como Paulo era sábio. Paulo, ao chegar em Atenas, ele começou a andar pela cidade. Ao ver aqueles prédios, aqueles monumentos, aqueles portais, aquelas estátuas, como eu falei aqui, tinham 30 mil por toda Atenas, vários deuses, Paulo se inquietou. E Paulo começou a usar isso em favor da pregação da palavra do reino de Deus. Os gregos eram muito supersticiosos, como a Bíblia nos afirma, e eles tinham medo de estar honrando aquelas divindades dele, aquelas esculturas, aqueles deuses pagãos, e porventura esquecer de algum que eles não conhecessem, e esse Deus se irar contra eles, se revoltar contra eles. Então eles montaram um altar e dedicaram a um Deus desconhecido na mente deles, para estar honrando a um Deus que talvez eles não conhecessem, mas dessa forma aplacar a ira desse Deus. E Paulo começa a usar isso
em seu favor, porque aqueles homens não conheciam o Deus de Israel, aqueles homens, aqueles varões atenienses não conheciam Jesus de Nazaré, aqueles homens, aqueles varões atenienses não conheciam o Deus vivo que ressuscitou dos mortos. E Paulo disse: esse Deus que vocês não conhecem e estão honrando, é esse Deus o qual eu venho vos anunciar, é a esse Deus que eu vos anuncio. Paulo foi sábio, utilizou um altar montado ao Deus desconhecido para anunciar que esse Deus desconhecido era o verdadeiro Deus, era o Criador dos céus e da terra, era o Criador do mundo, o Criador do sol, o Criador das estrelas, o Criador de todo o universo, e que deu seu único Filho em resgate de mim e de você. Glória a Deus. Paulo começou a pregar, Paulo começou a falar aqueles varões ali no Areópago. Versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. O que nós vemos com isso? Que ao vermos todos aqueles templos, aquela beleza de Atenas, cheia de suas estátuas, dedicada àqueles falsos deuses, Paulo chegava ali para anunciar que o verdadeiro Deus não estava habitando naqueles templos, por mais belos que eles fossem. Paulo chegou ali para anunciar que tudo aquilo que os gregos estavam adorando era falso, eram obras de pedra, inanimadas, que não podiam ver, não podiam sentir, não podiam falar. Mas o verdadeiro Deus, aquele povo ainda não conhecia. Trazendo para os dias de hoje, irmãos, nas grandes cidades, muitos de nós já ouvimos falar de Deus. Muitos de nós, quando eu falo, aqueles que ainda não servem a Cristo, muitos de nós, quando eu falo, nós aqui do século 21, brasileiros, aqueles que ainda não servem a Cristo, já, mesmo que não o sigam, já ouviram falar, seja na televisão, seja no rádio, seja alguém evangelizando, todos já ouviram falar de Cristo, mas ainda não servem. Muitos, assim como os gregos, continuam servindo a deuses estranhos, continuam servindo ao dinheiro, continuam servindo à busca pelo sucesso, pela posição social, pela fama. Muitos continuam buscando coisas materiais, do qual não poderão levar à sepultura. Muitos querem dinheiro, muitos querem uma casa bonita. Não é errado, mas você não pode priorizar isso acima das coisas de Deus. Muitos solteiros continuam buscando aquela mulher ideal para casar. Não que seja uma mulher digna de casamento, mas continuam buscando essa mulher pela beleza física, que muitas vezes é uma beleza só externa. Muitos continuam querendo uma mulher assim, uma posição social para aparecer importante diante dos homens. Continuam servindo a deuses estranhos. A sociedade de hoje, irmãos, tem esquecido de Deus, do verdadeiro Deus. Para muitos que buscam coisas materiais, Deus é o Deus ainda desconhecido, como era para os gregos, para os cidadãos de Atenas. E Paulo chegava ali naquele lugar para mostrar que esse Deus que eles não valorizavam, que era o Deus desconhecido, esse era o único Deus o qual deveria ser adorado. Não é errado você querer o melhor para a sua vida. Não é errado você querer ser bem reconhecido no seu trabalho. Não é errado você querer ter uma casa boa. Não é errado você querer ter um casamento abençoado. O que é errado é você priorizar essas coisas acima de Deus. A Bíblia nos fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dinheiro é bom ganhar, mas você na sepultura, quando você chegar lá, ele vai ficar. O carro novo você não vai levar para o túmulo. A sua casa bonita você não vai levar para o túmulo. O seu casamento em vida
Mas o casamento verdadeiro é com o noivo quando ele vier buscar a sua igreja. Quando ele raiar nas nuvens, é esse o casamento que ele quer estar. Juntamente com os santos, quando o Senhor nos chamar para as bodas daquele grande dia. Esse é o casamento que devemos desejar. Servir a esse Deus que é desconhecido ainda para muitos, mas que eu e você já o conhecemos, que eu e você buscamos uma intimidade com Ele todas as noites quando dobramos nos nossos joelhos. Buscamos uma intimidade com esse Deus. Enquanto o mundo ainda não o conhece, nós já o conhecemos. Ele é o Deus que fala conosco nas nossas angústias. Ele é o Deus que fala conosco quando estamos buscando um consolo, uma palavra de conforto nas nossas aflições, quando choramos diante dEle. Ele é que nos estende a mão. Ele não é desconhecido para mim e para você. Nós o conhecemos. E a nossa missão é anunciá-lo ao mundo, aqueles que ainda não o conhecem. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, versículo 25, Paulo nos conta: nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Como eu falei aqui, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que servem a deuses estranhos, falsos deuses, que muitas vezes podem nos dar uma satisfação momentânea enquanto estamos em vida, mas devemos nos lembrar que esse Deus, que para muitos é desconhecido, foi Ele que nos deu a vida. Se respiramos, é porque Ele nos deu o dom da vida. Ele que soprou o seu Espírito da vida em nossas narinas. Devemos ser gratos a esse Deus. Muitas vezes a humanidade não busca conhecer a esse Deus, não porque não tenha ouvido falar dele ainda, não, mas porque muitos estão apegados a seus prazeres, a seus confortos, a suas regalias. E servir a Deus, servir ao reino de Deus, implica muitas vezes em renunciarmos coisas materiais, mas acima de tudo, renunciarmos a nós mesmos. A palavra de Deus nos ensina: quem quiser seguir a Cristo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. E é isso que muitas vezes muitos não querem fazer, não querem renunciar ao seu conforto, não querem renunciar às coisas materiais, visando o reino de Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Versículo 26: e de uma só vez, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Olha o que Paulo fala no versículo 27: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O propósito que Deus nos fez foi para a sua glória, foi para que buscássemos a Ele. E Paulo fala aqui: ainda se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. A Bíblia nos ensina a buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ainda está perto. Glória a Deus. Deus, Ele não está longe. Muitas vezes contemplamos a glória de Deus ao olharmos para o céu e vemos aquela imensidão de estrelas. Mas sabe onde encontramos Deus? Sabe onde encontramos Deus, meu pastor? Sabe, missionário? Quando entramos no nosso quarto, fechamos a porta, dobramos nossos joelhos e começamos a falar com Ele.
Ele nos responde. É ali que encontramos o nosso Deus. Ele não está longe, Ele não está a anos-luz distante. Ele está tão perto, querendo que cada um de nós o busque. Muitas vezes ele se entristece, porque damos tanto valor a coisas que são passageiras e esquecemos dele. Quando ele está tão pertinho, basta dobrar os joelhos e chamar por ele e dar espaço para ele responder. Muitas vezes queremos falar, dizer aquilo que queremos, pedimos tanto e não damos espaço para Deus responder. Ouve a voz de Deus nas tuas orações, quando tu estiveres com o joelho dobrado no teu quarto, muitas vezes em lágrimas. Eu não sei o que cada um aqui tem a pedir a Deus, mas com certeza cada um tem algo no fundo do coração a conversar com Deus. Quando pedires, pede, mas dá um tempinho no silêncio para ouvir a voz de Deus. Ele não está longe, Ele está bem perto de você. Ele muitas vezes quer falar as coisas para você e você não dá ouvidos. Versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas, disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Paulo, com sabedoria, chegava ali em Atenas e falava que toda aquela beleza daqueles tempos, o verdadeiro Deus não habitava em nada daquilo. Ele chegou verdadeiramente para chamar os homens ao arrependimento e não levar em conta as transgressões passadas. Quinta-feira, quem estava aqui na EB, lembra quando foi levantado o assunto aqui, né? A respeito dos erros do passado. E falávamos aqui a respeito justamente do pecado imperdoável, que é a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo. E acho que foi Gustavo que perguntou. E se a pessoa lá atrás já cometeu esse pecado, Deus está dando a resposta aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus não quer saber o que você fez até o seu passado. Deus quer saber o agora. Deus está chamando. Isso parece até pregação de evangelismo, a gente está pregando para quem ainda não crê, mas isso também vale para nós, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Não é porque você e eu somos crentes que não pecamos, e Deus está chamando ao arrependimento. E como eu falei aqui, Ele está chamando a cada um de nós para uma conversa mais íntima, mais chegada, porque ao contrário do mundo, que Ele é um Deus desconhecido, para nós somos íntimos desse Deus. Glória a Deus. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Um dia Deus há de nos julgar por meio de Cristo Jesus. E aqueles que não criam ali em Atenas, porque isso para eles era uma doutrina. Os gregos, irmãos, os atenienses, eles tinham várias filosofias, várias doutrinas. Muitos eram politeístas, como eu falei, criam em vários deuses. Outros eram ateus, não criam em nada. Outros eram panteístas. O que é isso, presbítero? Panteístas é aqueles que creem que Deus não é uma pessoa. Deus é a própria natureza. Isso se chama panteísmo.
Quem é panteísta crê que Deus é as árvores, é os passarinhos, somos nós, é tudo. Isso chama-se panteísmo. Muitos dos gregos eram panteístas e criam que a alma ela era boa e a matéria ela era ruim, e que quando Paulo chegou ali pregando a ressurreição, foi um escândalo para eles, porque eles acreditavam que a ressurreição era um retrocesso. Mas o que eles estavam esquecendo, o que eles não estavam atentando, que a ressurreição que Paulo pregava não era uma ressurreição para vivermos novamente neste mundo, era uma ressurreição para vivermos em corpos de glória, juntamente com o Deus que nos chamou da morte para a vida. Você não está entendendo. Você não está entendendo. A ressurreição que Paulo estava pregando ali não era uma ressurreição para vivermos novamente neste mundo de pesar, neste mundo de dores e de luta. Paulo estava pregando uma ressurreição para vivermos nova vida, com corpos de glória, juntos com Deus, junto com o Cordeiro, reinando para todos sempre no reino dos céus. Era essa a ressurreição que Paulo estava pregando. Versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, olha aí que coisa interessante. Uns escarneciam, ou seja, debochavam de Paulo. Outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Ou seja, não deram importância, adiaram aquela decisão. Muitas vezes, quando há alguém dentro da igreja, né, que fazemos o convite, a pessoa fala depois, ou no seu íntimo mesmo fala depois, hoje não estou pronto. Deus não quer que você esteja pronto, porque quem prepara é Ele. Deus quer que você esteja do jeito que você venha, do jeito que você está. Essa é uma decisão que não pode ser adiada, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe nem o que vai acontecer com cada um de nós aqui quando passarmos por esse portão. E certas decisões não podem ser adiadas. Como eu disse aqui, eu vou repetir. Isso pode parecer uma palavra dita para quem ainda não crê. Mas muitos de nós, muitos dentro da igreja do Senhor, estão dentro da igreja, mas ainda estão cocheando dois pensamentos. Ainda não estão convertidos, estão convencidos. Jesus nessa noite está chamando para o arrependimento, para crer verdadeiramente na ressurreição e no perdão dos teus pecados. O que está faltando para você entregar sua vida verdadeiramente a Cristo? Ô irmão, mas eu sou crente, mas você não crê. Você quando pede a Deus, você pede duvidando. É forte, é forte. Muitas vezes oramos duvidando daquilo que Deus pode fazer. Mas uma coisa eu te digo, irmãos: aquele que ressuscitou dos mortos, Ele é fiel para cumprir a promessa de nos ressuscitar também. Glória a Deus. E além daqueles que escarneciam e aqueles que disseram a Paulo: acerca disso te ouviremos outra vez. E Paulo sai do meio deles. Mas no versículo 34 ele fala: todavia chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Ou seja, a palavra de Deus ela não volta vazia. O evangelho foi pregado ali em Atenas, ainda que muitos não creram, ainda que muitos protelaram, deixaram para depois, adiaram, mas a palavra de Deus ela alcançou também muitos outros que ali estavam. E da mesma forma é conosco, irmãos. Temos que crer verdadeiramente, acreditar, para que com o nosso testemunho, ainda que sejamos tímidos em anunciar o reino de Deus, mas com o nosso testemunho de fé, nós possamos alcançar muitos outros
E assim como Paulo esteve ali no meio daquele ambiente hostil, assim a nossa luz tem que brilhar no meio deste mundo. Esse mundo idólatra, esse mundo corrompido, nós temos que fazer a diferença. Não afrontando, mas que o mundo possa enxergar em nós a luz de Cristo. Que o mundo possa olhar para nós e ver a glória do Senhor refletida em cada um de nós. Paulo ali estava pregando que, apesar de tantos deuses, tantas figuras, tantas estátuas, os atenienses ainda não conheciam o verdadeiro Deus, o único. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Irmãos, Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Que possamos sair daqui com a nossa fé renovada. Assim como muitos estavam em casa, talvez não que a sua fé tenha desfalecido, mas tristes por alguma coisa, tristes por alguma situação, ou até temerosos devido à pandemia. Eu não estou aqui para condenar nenhuma das situações, nem se você estava com a sua fé desfalecida, nem se você estava triste por algum motivo, nem se você estava com medo da pandemia. Somos humanos e somos falhos, e somos imperfeitos e temos os nossos temores, mas temos que crer que temos um Deus. Temos que crer verdadeiramente que temos um Deus, que Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor das nossas vidas, e que tão somente a Ele devemos adorar. Tem alguém nos visitando nesta noite? Casal já evangélico? Você ainda não? É evangélico já? Amém. Tem alguém não evangélico no nosso meio essa noite? Alguém que ainda não crê, alguém que ainda não serve a esse Senhor, alguém que ainda não serve a esse Deus maravilhoso? Não? Todos são crentes, todos são cristãos. Glória a Deus. Amém? Eu quero aqui agradecer essa rica oportunidade que o nosso pastor, ele mais uma vez confiou para que eu pudesse estar trazendo a palavra de Deus aqui esta noite. Dizer aos irmãos que sou carente das orações dos santos. Amém? Ore por mim, que eu também oro por vocês, como tenho continuado orando. A cada um que tem pedido oração, tenha certeza que não é um pedido vazio. Vocês têm um irmão e um amigo aqui que está orando por vocês. Amém? E desde já, mais uma vez, agradeço a minha oportunidade. E o Ministério do Louvor vai louvar mais um hino em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.